Boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Boa noite, pessoal. Sim. Ótimo. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos com a participação especial aqui, Linda Mello. Seja muito bem-vinda, Linda. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Vamos aguardar só mais um pouquinho para os demais estudantes entrarem e a gente inicia, tá bom? Ok. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Edson, seja bem-vindo. Obrigado. A gente está dando alguns estudantes entrarem para a gente iniciar, tá bom? A gente já vai dar início. Aos que chegaram agora, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem a participação de Linda Mello. Mais uma vez, seja bem-vinda. Eu que agradeço, sejam bem-vindos vocês. Agradeço bastante aí a Carol pelo convite, né? Para a gente fazer trocas aqui de figurinhas, tá? Para vocês conhecerem um pouco da questão, como é que funciona o RH, né? Na empresa de RH. Isso, eu vou estar compartilhando aqui a apresentação. Vou só pedir para vocês me sinalizarem se está aparecendo ou não, tá certo? Ok. A gente vai falar um pouquinho sobre as rotinas, né, do setor de RH, e a gente vai iniciar hoje com a dinâmica. Aí eu vou pedir a participação de vocês, respondendo a pergunta: quem aí já participou de um processo seletivo, já tentou entrar, ou já trabalha, ou já tentou entrar em algum trabalho? Como foi essa experiência? Vocês podem tanto abrir o microfone, tá? Levanta a mãozinha, abre o microfone e fala sobre sua experiência, ou escreve no chat quem não tiver microfone. Podem ficar à vontade. Pronto. Então, enquanto vocês pensam, né, sobre a dinâmica de vocês, quem já participou de um processo seletivo, como é que foi, eu vou dar aqui alguns recados, tá? Então, em caso de dúvidas, basta levantar a mãozinha e solicitar a palavra, ou quem tiver sem microfone, ou quem não se sentir confortável, escreve no chat, tá bom? O importante é que vocês participem. Referente ao registro e avaliação do encontro, a gente vai estar disponibilizando tanto no chat, durante a apresentação, quanto no ambiente virtual de vocês e também no Telegram, tá bom? É importante que vocês respondam os formulários tanto de presença como também de avaliação do encontro, certo? A gente vai estar sempre disponibilizando no ambiente virtual e também no chat durante a apresentação. O lembrete também das câmeras e microfones fechados, enquanto a gente estiver apresentando, tá? No momento de fala, vocês levantam a mãozinha, quem se sentir confortável pode abrir a câmera e também o microfone e fazer sua pergunta, fazer seu comentário. Quem tiver vergonha ou tiver sem câmera e microfone, pode colocar no chat, tá bom? Carol, Geisa Miranda colocou um comentário aqui a respeito da sua pergunta. Ela informa que já passou por vários processos seletivos, cada um com sua peculiaridade, com seus desafios, e todos bate aquele nervosismo, mas sempre mantendo o perfil adequado. Sim, é isso mesmo. A gente vai estar aqui falando hoje, né, Linda? Todo o processo seletivo é um novo processo. Então, eu sempre falo que vá como se fosse o primeiro, que aquela vaga fosse sua, cheio de energia e energizado mesmo, porque o que a gente quer ver é a pessoa dar resultado durante o processo. Isso. Aí eu vou pedir agora um pouquinho para a Linda se apresentar para a gente, tá? Sinta-se à vontade. Pessoal. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, que eu acabei não agradecendo o convite de Carol e parabenizar o projeto, né, que é belíssimo. Eu estava até brincando há pouco, dizendo que na minha época não tinha isso, mas a gente não tinha essa oportunidade de conhecer outras áreas, né? A gente tinha um muito específico, era um científico que existia, né? E que bom que o Pronatec, né, teve esse cuidado, é muito bacana para que todos passem por conhecer várias áreas, né? Muito importante para ver o que a gente se identifica com o que a gente se adapta melhor, né?
Pois é, eu sou a Linda Mello, sou psicóloga, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, tenho mais de 20 anos, sou sócia-diretora da Muito Mais Seleção, né, uma das sócias-diretoras, tenho grande vivência na área de recrutamento e seleção de pessoal, né, tanto para empresas de vários portes e segmentos, né? Então, essa sou eu. Além disso, a gente também trabalha com a parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas. O importante para a gente não é só fazer o recrutamento e seleção, e sim desenvolver, a gente brinca aqui que são as ferramentas, que são as pessoas, né? A ferramenta no sentido figurado é como se a gente estivesse preparando essas pessoas para o mercado de trabalho. Então, Muito Mais Seleção, ela não é só uma empresa de fazer seleção, e sim de preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Essa é a nossa missão, né? Contribuir para a elevação da performance dos nossos clientes, provendo-os de profissionais que agreguem valor ao seu negócio, utilizando sempre as melhores técnicas e ferramentas de seleção e desenvolvimento de pessoas. Bom, essa aí é a nossa visão, ser referência em seleção e desenvolvimento de pessoas, com atuação socialmente responsável e sustentável. Então, é o que eu falei para vocês no início, né? A intenção nossa não é só preparar vocês, fazer a seleção e pronto, acabou, escolheu alguém, não. O nosso processo é feito uma palestrinha, né, de alinhamento de vocês ao mercado de trabalho, então a gente faz uma palestra. Nessa palestra, a gente dá várias orientações, né? Porque o nosso processo precisa ser um processo socialmente responsável, então, e sustentável, né? Porque precisa estar tudo bem alinhadinho. Nossos valores, as nossas atividades são roteadas pelos seguintes valores e princípios, né? A simplicidade, né? Porque realmente nós somos muito simples. Inovação, o tempo todo a gente está aqui amolando as ferramentas, toda hora fazendo um curso, né? Esse tempo de pandemia mesmo, a gente ficou fazendo curso, não estava com seleção, porque realmente os clientes não estavam pedindo processo seletivo, muito pelo contrário, estava tendo muito desligamento, mas o tempo que a gente estava parado, né? Nós estávamos fazendo curso para poder estar implementando nos processos de seleção. Satisfação do cliente, das pessoas envolvidas no processo. O que a gente fala das pessoas envolvidas no processo? É a questão dessas pessoas ter esse acompanhamento, né? Porque as pessoas chegam aqui tão cheias de esperança e a gente não pode tirar a esperança das pessoas, né? Então, essa é a nossa missão. Também, né? Desculpe, nossos valores. E também tem a questão da sustentabilidade, porque a gente sabe que tem que ter, né, a sustentabilidade precisa estar alinhada, né, com os 4 pilares, que é a parte financeira, a parte ambiental, a parte das pessoas e a governança agora, né, que é uma quarta que não existia e que agora está sendo, né, incluída aí na parte de sustentabilidade, né? Bom, muito planejamento a gente precisa durante o processo de seleção, né? Quando a gente recebe a vaga, a gente precisa fazer um planejamento e preparação, porque a atividade de recrutamento e seleção, né? A gente não tem as pessoas prontas e está ali na gavetinha, a gente pega as pessoas e vai colocar na vaga, né? Não se tem um banco de talentos, por isso é importante investir em redes sociais como fonte de recrutamento, né? Atentando-se para adequação desta função ao cargo, por exemplo. Às vezes a gente recebe muitos currículos, como agora mesmo eu estava aqui criando currículos para a vaga de encarregado de atendimento, e muitos currículos que eu abria ninguém tinha experiência de liderança, né? Então, pessoas que não tinham nada a ver com a vaga estavam mandando currículo. A gente não orienta muito que as pessoas façam isso, porque e envie vários currículos ao mesmo tempo. Tá? Até porque as pessoas não têm tempo para ficar triando currículo. Então, a gente pede, viu a vaga, tem seu perfil, estrutura o currículo, né? Claro, dentro do que você conhece, né? Dentro da sua experiência, e envia para a vaga, né? Então, fica sempre acompanhando as vagas pelo LinkedIn, Instagram, né? Que tem muitos Instagrams de empregos,
né, o Facebook, mas hoje eu sei que a turma jovem está mais no Instagram, né, então a gente sempre posta as vagas lá no Instagram, tá? Então, fiquem aí atentos com relação aos Instagrams de empregos, né, Instagram das empresas de recursos humanos, ok? Bom, processo seletivo, né? Nós vamos falar um pouco das etapas de um processo seletivo, né? Quando a gente recebe uma vaga, o que a gente senta? Nós precisamos fazer um planejamento, né? Então, a gente recebe, né? Recebe o perfil e o alinhamento deste com o setor solicitante ou com RH. Às vezes a gente quer, uma vaga técnica, a gente prefere falar com o gestor da vaga técnica, porque ele é o nosso cliente final, né? Então, a gente sempre procura saber o que a gente está buscando nesse profissional. Quais são as especificidades da vaga, né? Então, a gente precisa estar muito atento para o que o cliente está pedindo. E, às vezes, tem as informações nas entrelinhas, né? Às vezes, até o cliente nem sabe o que quer. A gente que vai desenvolvendo durante o processo da conversa com ele, né? Que a gente vai entendendo o que ele está querendo, né? A gente tinha um cliente que queria um gerente, por exemplo, um gerente administrativo, financeiro, RH, queriam todo. Aí a sócia dele fazia assim, é um sonho dele, linda, mas a gente sabe que é difícil de encontrar essa pessoa, né? Então, é isso. Então, a gente recebe a vaga, né? Então, constrói uma ficha profissiográfica do carro. O que é a ficha profissiográfica? Na verdade, não é só o perfil da vaga. A gente precisa entender aonde essa pessoa vai ser inserida. Tem insalubridade, tem a periculosidade, onde é que essa pessoa vai ficar? Por exemplo, é um lugar de confinamento, como é? Então, a gente constrói essa ficha, essa ficha vai acrescentando também o perfil da vaga, né? E quais são as competências que esse profissional precisa para estar preenchendo a vaga em questão, certo? Depois a gente define a fonte de recrutamento, né? E nós elaboramos um anúncio para divulgação desse processo, né? Então, a gente divulga o anúncio, faz um anúncio todo estruturado, né? E esse anúncio é divulgado nas redes, como nós falamos aí, LinkedIn, dependendo da vaga, no LinkedIn a gente posta mais vaga de gerência e alta gerência. No Instagram e Facebook, a gente coloca vagas de gerente, né, a iniciante, tá? Então, as redes sociais, a gente vai vendo quais são as que a gente pode estar colocando, tá bom? Sim, aí depois que a gente divulga essa vaga... Ah, saiu agora. Depois que a gente divulga, né, faz a divulgação do anúncio, nós temos a triagem de currículo, tá? Então, a gente lê o currículo, minha colega disse que lê em 5 segundos, eu leio em 10, que eu sou mais lenta, então eu sempre leio em 10 minutos, porque eu fico muito atenta. O que acontece com a triagem de currículos? Às vezes, os candidatos mandam os currículos para a gente, só que as informações estão na cabeça dele, ele não consegue divulgar o que fez. Por exemplo, nós temos uma vaga de administrativo, só que administrativo é muito abrangente, né? Então, ele põe lá, estagiário, né? Fez um currículo, trabalhou na empresa tal, estagiário, não detalha mais nada. Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, poxa, eu mando um monte de currículo e ninguém me chama para nada, mas não chama por isso, porque você tem que ver se o currículo está atraente, né? Se o currículo está informando alguma coisa que seja interessante para a vaga, né? Por exemplo, a vaga de administrativa, às vezes a pessoa bota assim, mas eu sempre ligo, né? Mas tem pessoas, tem consultores que não ligam porque realmente não chamou atenção, não tem o que a vaga quer, né? A gente brinca que é a palavrinha-chave, né? A palavrinha mágica. Não tem, a gente não cria aquele currículo. Então, assim, a gente precisa ver, eu tenho o perfil daquela vaga, então eu vou mandar meu currículo, mas precisa ver se o currículo está descrito o que a vaga está pedindo. Por exemplo, a área administrativa. Aí o profissional vai lá, coloca o nome da empresa, estagiário. Mas estagiou em que área, gente? Aí precisa detalhar,
né? Foi na área administrativa, na parte de licitação, foi administrativo de vendas, então precisa detalhar o que você fez, por exemplo, atendimento a clientes por telefone, respondendo e-mail, né? Se for um administrativo de venda, dando suporte aos vendedores, isso. Então, fazer uma síntese da sua experiência, tá? Então, depois que é feita a triagem do currículo, a gente só tria currículo das vagas que nós estamos trabalhando. Por que a gente não está triando mais currículo como antigamente? Porque a gente não tem mais esse banco de dados, né, de banco de talentos. Porque a gente já sabe que as pessoas hoje vão o tempo todo fazendo cursos, então, à medida que elas vão fazendo curso, o currículo já vai ficando atualizado, então precisa estar enviando o currículo atualizado, tá? Então, depois dessa triagem que a gente convida, aí a gente faz o contato com o pessoal, né? E aí começa o processo seletivo, que pode ser por entrevista, né? Dependendo do perfil da vaga, tem cliente que gosta de processo muito mais elaborado, tem cliente que gosta mais de processo por entrevista, né? Nós fazemos entrevista por competência, que a gente vai avaliando, né? Não é as perguntas de resposta sim, não, a gente faz perguntas elaboradas para que vocês desenvolvam o que você fez, me conte aí, né? O que tem, né? E aí a pessoa vai desenvolvendo, e à medida que a pessoa vai falando, a gente vai fazendo perguntas dentro das competências que o cliente traz para a gente, né? Por exemplo, questão de relacionamento interpessoal, né? Como é que foi? Na parte de liderança, como é que você, né? Sua liderança, me conte aí a sua liderança, me conte o que é ser um líder. E aí a pessoa vai desenvolver, dentro dessas competências, a gente vai avaliar se realmente ele está atendendo às expectativas, certo? Então, ela pode ser uma entrevista, como o cliente pode também pedir uma dinâmica de grupo, né? E dentro da dinâmica de grupo, a gente já faz uma coisa mais elaborada, né? Mais elaborada, e dentro dessa dinâmica a gente trabalha a questão do relacionamento, né? A questão do consenso, de saber ouvir, né? Que a gente precisa aprender a ouvir o outro, né? E não atropelar a fala do outro. Então, assim, são muitas coisas que são vistas na dinâmica. Como é que a gente faz as dinâmicas? Tem dinâmicas que posso ser case, a gente gosta muito de usar testes situacionais, né? Porque são gargalos que a empresa tem, eu brinco que é o calcanhar de Aquiles da empresa, né? O que a empresa fica ali querendo desenvolver, solucionar e não consegue. Então, a gente vai trabalhar os cases dentro das dificuldades que tem no setor. Tá? Então, dentro dessa dificuldade, aí a gente trabalha o grupo, a gente divide os grupos para não ficar grupo grandes, né? Então, a gente divide os grupos e aí a gente faz os cases para cada um. Fazemos cases da questão de ética, fazemos cases, né? Dependendo da vaga, nós vamos construindo o case dentro do que é o calcanhar de Aquiles da empresa. Deram para entender o que eu estou falando? Deu para entender, perdão. Então, a dinâmica, a gente vê muita coisa, muitas informações na dinâmica de grupo. E nisso vai percebendo também, Linda, como é que aquela pessoa vai, o comportamento daquela pessoa em determinadas situações, né? Sim. Nós já tivemos processo seletivo aqui que o candidato chegou para um processo de bermuda. Meu Deus. Né? Então, a gente de bermuda, e na hora ele levantou, perguntando onde era o toalete, mas não falou assim, que ele ia tirar a água do joelho. Desculpe o linguajar, né? Então, assim, você vê. Aí chega, minha mãe chega em casa, não passou no processo, porque, né, fui reprovado. Ah, coitadinho, mas coitadinho, o que ele fez durante a dinâmica? Né? Então, durante o processo de seleção. Então, são posturas, né, comportamentais que a gente avalia muito, né, que pode perder, inclusive, na dinâmica, né, não ser aprovado para aquela vaga. Aí, na próxima etapa, tem a entrevista com o gestor. O que a gente faz aqui? A gente constrói, né, tem os currículos de vocês, mas vocês acabam não detalhando muito o que a gente precisa ouvir. A gente detalha na entrevista. Aí, o que a gente faz? A gente constrói um currículo com o nosso formato, né, dentro dos nossos padrões. Esses currículos,
ele sai com a foto de todo mundo, porque é para ver se é bonito, se é feio, se é isso. Não, porque assim é como se fosse um documento. Então, tudo que é documento de vocês, né, sai com a foto de vocês, até porque, assim, tem empresas que fazem muito processo, então facilita muito na identificação da pessoa, né? Então, a gente prepara um currículo. Dentro da preparação desse currículo, aí o gestor convida para a entrevista, né? Sempre a gente orienta. Se a gente está autorizado a falar com a empresa, porque a gente não fala qual é a empresa, vocês acabam fazendo o processo no escuro. Porque a gente priva muito as empresas, né? Então, assim, a gente resguarda a empresa e a gente não fala aos candidatos e candidatas qual é a empresa até o cliente autorizar. Quando o cliente autoriza, né? Então, quando vão para a entrevista com o gestor, se eles autorizarem, aí a gente diz qual é a empresa, a gente orienta as pessoas para que acesse o site para conhecer a política, a visão, os valores da empresa, quais são os produtos que a empresa oferece, onde é que essa empresa está, onde é que ela está querendo chegar. Então, a gente sempre orienta, tá? Quando não é autorizado, vai para entrevista com o gestor, a gente sempre orienta da questão da postura, né? De saber, por exemplo, quando a pessoa não está muito interessada na entrevista, ela faz isso. Quando ela está interessada, ela faz. Você viu aí a fotozinha da pessoa entrevistando, ela estava bem para frente, né? Então a gente percebe porque o corpo da gente fala muito, né? Então a gente precisa, na entrevista com o gestor, deixar o gestor falar, e aí você responder o que ele está perguntando. Nessa etapa, também, todas as etapas, na verdade, elas são eliminatórias, né? Até porque vai afinilando, e depois dessa conversa com o gestor, os aprovados, né? Vão para avaliação psicológica ou não, tem empresas que não pedem, mas tem empresas que pedem a avaliação psicológica ou comportamental. Qual é a diferença de uma para outra? A avaliação psicológica, ela tem mais a parte cognitiva, tá? Então, assim, a gente trabalha muito a questão cognitiva. E a comportamental é a questão realmente do comportamento, que é feito, essa avaliação é feita online, né? A pessoa recebe o link, o candidato recebe o link, o candidato ou a candidata, né? E aí eles vão respondendo dentro das competências que eles se acham, né? Por exemplo, a pessoa é muito carinhosa, se ela é muito alegre, se ela é... Então, são competências que as pessoas vão escolhendo e aí faz um gráfico da questão comportamental, tá certo? Depois de passado pela avaliação psicológica ou comportamental, a pessoa já aprovada, ela vai para fazer exame médico, né, que é o admissional, apresentação da documentação, né? E aí só aguardar para ser efetivado. Quando a gente termina o processo todo, Linda, vocês dão feedback? Sim. Por exemplo, no nosso processo seletivo aqui, tanto pessoal quanto online, que a gente trabalha também online agora, né? Por causa da pandemia, a gente teve que se reestruturar dentro do sistema online. Quando a pessoa, eu estava com um processo seletivo para escrevente, um candidato formado em Direito, porque era um tabelionato, perdão, e ele estagiou na área criminal, né? E o que aconteceu com ele? Ele está fazendo uma pós em criminal, e eu, conversando com ele, disse, olha, a nossa vaga é para escrevente, eu vi que você não tem experiência, mas eu vi que você passou pelo cartório lá da parte criminal e tal. Linda, eu gosto da área criminal. Por que ele gosta da área criminal? Porque ele só teve experiência na área criminal. Aí, o que eu fiz com ele? Eu orientei a ele, né? Olha, a vaga é para escrevente. Se eu fosse o candidato e você fosse o entrevistador, e eu dissesse a você que eu gosto da área criminal, você ia me aprovar? Aí foi que ele caiu em si, né? Então, quando você for para o cliente ser entrevistado, você fala o seguinte, como você já vinha da área criminal, você estava fazendo uma pós em criminal, né? E que não conhece outras áreas, que essa é uma oportunidade de você conhecer outras áreas. E assim ele fez. Aí o que aconteceu com ele? Ele foi aprovado. Primeiro, antes dele ir para a entrevista, ele me perguntou qual era a roupa que ele
tinha que ir, né? E a gente sempre orienta, porque às vezes a pessoa vem de blusinha, não pode, né? Para aqui a gente sempre orienta. Então, a gente sempre vai orientar vocês se tiver alguma coisa para chamar atenção. Ontem mesmo eu dei um feedback ao candidato, pedi desculpas a ele, claro, mas eu queria te dar um feedback. Pode? Ele pode. Eu disse, você é muito prolixo, tem que ter cuidado na hora de conversar para não ser muito prolixo e às vezes a pessoa sem querer até das costas, né? Porque a gente precisa ter mais objetividade na fala. Você é um profissional muito bacana, tem uma experiência bacana, mas precisa ser mais objetivo. Ele aí gostou do feedback que eu dei a ele, até porque, tanto para a nossa empresa quanto para a outra, né, ele já vai preparado para a próxima entrevista. Sim, aí voltando ao caso do profissional, eu orientei ele a questão da roupa que ele podia vestir, né, e de calça jeans, podia ir, mas com a camisa social bem passada, até porque ia para um cartório. E não é que o danadinho foi aprovado? E nisso que ele foi aprovado, Dona Linda, eu vou ligar para minha mãe agora para dizer que eu fui aprovada. E hoje está lá trabalhando, né? Aí o que acontece? Quando a pessoa é aprovada e a gente termina o processo, aí vai uma notificação. O que é a notificação? Como a gente botou o anúncio da vaga, a gente coloca um anúncio de fechamento dessa vaga. Nós mandamos um e-mail para todos os candidatos, com cópia oculta, agradecendo a participação de todos, porque assim, às vezes o cliente simpatiza mais com um do que com o outro, né? Eu brinco, o santo bateu mais com um que o outro, então, às vezes, todos têm a mesma competência, têm a mesma experiência, mas o cliente gostou mais de um do que do outro, né? Então, não é porque a pessoa não é competente, é porque realmente tem essas questões das afinidades, né? Então, vai essa notificação de conclusão do processo seletivo, a gente agradece as pessoas participantes, inclusive, surgindo novas vagas, a gente convida-as novamente para o nosso processo, tá? Então, assim, eles já estão cadastrados aqui conosco, porque se surgir novas vagas com o perfil deles, a gente faz contato novamente. E ao candidato escolhido, a gente manda as congratulações, né, para este candidato ou candidata. Tá bem? Então, essa é a forma de trabalho nossa na Muito Mais Seleção, numa empresa de recursos humanos. Claro que todas as etapas, ela é alimentada no sistema, porque a gente precisa ter os nossos controles para que, por exemplo, na ausência de Linda, ter a Margarida, que pode dar continuidade. Por isso que a gente até pede o currículo de vocês em Word. Por quê? Porque no currículo de vocês, o Word, a gente faz um follow-up, né? O que é esse follow-up? À medida que a gente vai conversando com vocês, a gente vai anotando, tá? A conversa que a gente teve com vocês. Porque na ausência de Linda, tem um outro consultor, consultora que pode... esse candidato, candidata já foi entrevistado, olha aqui, está tudo anotadinho, tá? Então, não estranhe a empresa pedir em Word, porque é justamente para fazer isso, tá? Então, é isso. O nosso processo, né, de recrutamento e seleção numa empresa de recursos humanos, há Muito Mais Seleção é dessa forma, tá? E agradeço aí, né? Muito obrigada por me ouvirem. O RH é apaixonante, gente. Eu estava brincando até com Carol há pouco, dizendo assim, para fazer RH, a pessoa precisa gostar de gente. Não é de gente, não, é da alma, porque a gente toca na alma das pessoas. E nisso, quero agradecer a vocês, né? Tem até o hiperlink aí para conhecer a nossa empresa, se vocês tiverem oportunidades que Carol quiser abrir aí, né? Porque lá, inclusive, no nosso site tem, como a gente trabalha muito na parte social, que a gente quer preparar vocês para o mercado, lá tem dicas de elaborar currículo, não tem currículo pronto, mas lá a gente dá as orientações bem bacanas, que são currículos focados nas competências, tá? E, inclusive, também tem se não me engano, é do lado direito, também tem forma de procurar emprego, que às vezes a pessoa sai aí, né, atirando para tudo quanto é lado, manda currículo para tudo quanto é lado, eu compreendo perfeitamente, mas a gente não pode panfletar, a gente precisa estar bem atento às redes sociais, onde está divulgando as vagas, aquela vaga tem meu perfil, e envia o currículo, certo? E no mais, agradecer a vocês, e estou aqui disposta para poder ver o que vocês têm para mim, né? Aqui as perguntas.
Nós é que agradecemos, Linda. E eu queria pedir só mais uma coisinha para vocês, perturbar só mais um pouquinho. Você podia dar algumas dicas para a gente referente ao currículo? Como elaborar um currículo, assim, o que é que eles têm que se atentar mais, que muitos estão em busca, né? Você quer abrir esse link aí que eu mostro direitinho. Pronto, peraí que eu já abro aqui, deixa eu ver se eu consigo. Dá tempo? Olha meu tempo para poder não... Deixa eu abrir por aqui, peraí. Tá. E quem enquanto isso... Pode falar, Miriam. Oi, Carol e Linda. Enquanto isso, eu vou comentar, né, alguns comentários que alguns estudantes fizeram aqui, principalmente a respeito, né, da vestimenta no momento da entrevista. Rávila Miranda colocou aqui que já vi gente indo de vestido, tomara que caia, né, para uma seleção. Nossa. E Bárbara Maria afirmou que profissionalismo e ética é o essencial para o profissional. Sim. Deixa eu te falar, a questão da roupa tem que estar muito atento, não só a questão da roupa, da maquiagem, dos acessórios que utilizam, né? Porque, assim, por exemplo, o homem tem que estar com barba bem feitinha, né? Se gosta de usar, né? Barba bem feitinha, cabelo bem cortadinho, as meninas, né? Questão da roupa mesmo, tomara que caia. Se só tem essa roupa, bota um blazerzinho por cima, ou um casaquinho, alguma coisa, mas deu calor, continue com blazer, com casaquinho, não tira, tá? Porque a gente precisa, por exemplo, eu sempre gosto muito de, bota uma calça, uma blusa de manguinha, tipo essa assim, nada de alcinha, tá? E sapato, gente, todo mundo tem uma sapatilha, coloca no pé a sapatilha que não vai errar, tá? Maquiagem bem discreta, acessórios discretos, né? Porque o que a gente vai lá é mostrar a nossa inteligência e a nossa competência, tá? Eu tive um processo para um grande banco e teve uma candidata, né? Não sei se eu posso falar isso aqui, mas assim, que ela veio com um taillé muito bonito, só que era transparente. E aí o que acontece? As gestoras de RH, tudo feminina, reprovou, né? Tava muito elegante, mas a gente precisa ver, tô apropriada para ir para uma seleção, né? Precisa estar avaliando isso, tá? E assim, quando forem para um processo seletivo, ouça mais, né? E responda o que estão lhe perguntando, né? Dentro do contexto, tá? Pausadamente. Às vezes eu corri aqui na fala por causa do horário, que eu gosto de falar demais. A RH gosta de falar demais, viu, gente? Então, porque em respeito a vocês, a gente gosta muito de detalhar as informações, né? E eu acho que todo mundo aqui merece uma oportunidade. Linda, muitos estudantes parabenizando a proposta da empresa. Que legal! Porque enquanto você estava explanando, correram todos para acessar o Instagram. O Facebook. Que lindo, fazer golaço no meu coração! Eu acho que vai chover currículo. Muitos estão perguntando. Estão perguntando se pode mandar currículo e como é esse processo, né, de envio de currículo, se tem que esperar uma vaga, né, propícia. Como é que é esse processo? Tá, deixa eu explicar um pouco. O nosso processo, ele é sob medida, tá? Então, assim, a gente não tem muitas empresas que a gente trabalha. A gente gostaria muito de trabalhar com nível médio, mas quase a gente não tem vaga para o nível médio. Por quê, Linda? Porque os clientes não nos procuram. Por quê? Tem o Sim, o Cine. Entende? Então, eles vão muito mais para o Sim, o Cine, porque lá eles vão ter muita gente, né? Então, a gente não tem essas vagas não porque a gente não queira, tá? Nós fizemos um processo enorme para técnico de enfermagem, começou em 2018, terminou em 2020, para um grande hospital, né? Mas a gente só faz processo para eles na época de ampliação deles, né? Mas, assim, sempre, gente, olha o Instagram de empregos, né? A gente sempre posta dica também dicas no nosso Instagram, né? E assim, acompanhe mesmo, porque mesmo que não tenha vaga naquele momento, mas às vezes o cliente pode pedir e a gente ter a vaga para vocês, certo?
Gosto de trabalhar com gente que está iniciando o mercado, porque eu sempre sinalizo, eu sou apaixonada, né? Eu gosto de orientar, eu gosto de dizer, né? Como esse profissional que eu trouxe para vocês, ele tem 23 anos, né? E ele foi me perguntar qual era a roupa que ele ia. Achei muito bonitinho, porque é isso. Perguntem, não tenham medo de perguntar. Linda, Não, Tatiana. Isso, amiga, pode falar. Não, Tatiana colocou também um comentário a respeito do traje, Linda. E ela falou assim: pelo menos cheguei a tempo da vestimenta. Amanhã tem uma entrevista e já vou ver a roupa hoje. Isso, e nada de roupa muito com cores fortes, tá? Vá com a roupa umas cores mais clarinhas, né? São Paulo mesmo, por exemplo, gente, eu não sou de lá, mas eu já fiz alguns processos seletivos para São Paulo. O pessoal, principalmente as mulheres, vão muito de cinza, de preto, né? Que é roupa branca, preta, porque é a cor lá clássica, né? Que eles chamam de clássica. Mas aqui não, a gente pode ir com a roupinha, não vai muito com cores vermelhas, assim, muito cheguei, porque acaba a pessoa só focando, olhando para você e de repente até você não desenvolver bem na entrevista, né? Porque realmente o olho vai bem na roupa que a pessoa está vermelha, ou muito, né? Uma cor bem cheguei, né? Isso a gente também orienta que não vá com a roupa bem clarinha, discreta, enfim. Ela quer mais orientação na roupa, pode me falar aí, viu? Aí, gente, é a oportunidade, viu? Exatamente. A gente tem tempo ainda. Joaquim botou no chat, linda, que foi um momento muito importante, riquíssimo em informações necessárias para o dia a dia, para buscar oportunidades de emprego. Sim, que bom, obrigada, viu? Mas siga lá os Instagrams de empregos. Eu não recebo nada por eles, não. É porque assim eu sempre oriento vocês, porque surgem muitas vagas, tá? Mesmo a gente não tendo, mas eu sempre oriento vocês aqui que sigam mesmo, porque eles têm muitas oportunidades, né? Eu tive mesmo uma vaga para Aracaju, e a minha salvação foi o Instagram de empregos lá de Aracaju que eu descobri, e aí consegui fechar as vagas, tá? Então, sempre a gente está procurando pelas redes sociais. Eu coloquei o site, tá? Dá muito mais seleção aí no chat para vocês acessarem. Uhum. Tatiana botou também, linda, que veio do Rio de Janeiro, e lá também é assim, cores mais escuras, ou um branco sem ser transparente. Isso, perfeito. Se vocês quiserem, só vou dar uma orientada na questão do currículo, porque geralmente a gente faz o seguinte: põe os dados pessoais em cima, né? Fulano de tal, idade, solteiro, se é casado, se tem filhos, né? Os contatos, toda forma de contato possível. Por exemplo, tem processo seletivo aqui que a gente não consegue contactar com o candidato por telefone, mas assim, a gente já sabe que às vezes não pega telefone, aí vai para o Instagram, para o WhatsApp, né? Agora mesmo eu tentei falar com um profissional e eu não conseguia. Quando eu cheguei no WhatsApp, ele conseguiu me responder. Eu digo, pronto. Então, coloque todas as formas de contato com vocês, tá? Mudou o telefone, vai no currículo, muda o telefone, porque o que é que acontece? E a gente percebe, às vezes tem uma promoção da Vivo ou da Oi, né? Enfim, das operadoras, e aí a gente muda o número e esquece de mudar no currículo. Aí a gente fica aqui, meu Deus, cadê? A gente não consegue localizar os candidatos. Então, sempre mudou o número do telefone, vai lá e muda no currículo urgente para poder facilitar a gente na busca, né? Ou encontrar vocês. Linda, Valdir. Alguém está falando. Eu, Bárbara. Bárbara. No LinkedIn também é muito mais o nome? O nosso LinkedIn é muito mais seleção. Que aparece Margarida? Margarida, minha colega. Ela que gosta de aparecer, eu sou mais reservada. Obrigada. Nada. Qualquer coisa que você queira, pode mandar lá, viu? Certo, alguma orientação que você queira, obrigada. A gente responde. Tá bom, Bárbara? Certo. Eu te agradeço. Linda, a Valdirene colocou um comentário aqui bastante importante, que ela diz assim: aqui em Salvador, as empresas não gostam de dar oportunidades para o primeiro emprego. E isso é uma reclamação, né, de muitas pessoas que estão em busca do primeiro emprego, mas sempre as vagas, né, querem experiência.
Então, como lidar com essa questão de primeiro emprego e experiência? Sim. Vou dar uma dica para vocês, porque, assim, na verdade, primeiro emprego existe projetos, tá? Precisa ver, a comunidade tem esse projeto, porque tem comunidades que existem projetos de primeiro emprego, que eles cadastram, né? Agora tem que ter muito cuidado, gente, porque tem umas instituições aí, eu não sei o nome, mesmo que soubesse eu não ia dizer, mas assim, que faz a pessoa ir lá, pagar um valor, por exemplo, um valor de R$ 30, e se cadastrar, né? Então, desconfie disso. Inclusive, já passou no jornal isso, que você paga um valor de, vamos supor, de R$ 30, você vai lá, chega lá, não tem a vaga. Na verdade, vai te oferecer um curso para você se preparar, né? E você se prepara no curso e cadê a vaga? Não aparece. Então, ter muito cuidado com isso, tá certo? Como primeiro emprego, realmente as pessoas precisam se cadastrar no projeto de primeiro emprego. Onde encontra isso? CIE, IEL. Não sei se a Ânima tem, mas a Ânima, como empresa, a maioria das empresas de estágio tem o primeiro emprego, tá? Porque é um projeto que eles fazem de preparação. Por exemplo, a gente trabalhou em uma grande empresa de estágio, foi uma dessas que eu falei, e o que a gente fazia? O pessoal preparava as pessoas de primeiro emprego. Tanto que toda sexta-feira eles iam para lá, para a instituição, para o órgão, né, para a instituição de estágio, para ter uma aula de postura, por exemplo, se a empresa deu um feedback que você estava muito sem proatividade, vamos dizer assim. Aí, o que foi que houve? Vamos lá, bora fazer, o que está acontecendo? E aí, trabalhar em cima da sua proatividade. Então, ela tem esse trabalho muito bacana, tá? Eu sei que tem algumas instituições aí de comunidades que têm o primeiro emprego, alguns projetos de primeiro emprego. Então, vale procurar. Entra no site das empresas, de CIE, IEL, vê lá como é que se cadastra. Você precisa ir pessoalmente, eu não sei se já estão atendendo pessoalmente, tá? Porque realmente é difícil entrar em vagas que a pessoa não tem experiência. Isso realmente vocês têm razão. Agora, gente, eu sempre oriento. Trabalhe, mostre quem vocês são, trabalhando até de graça. Eu brinco aqui com o pessoal que eu fazia esse projeto lá de estágio, eu dizia assim, gente, estagie de graça, que seja na sua área, né? A gente teve um grande exemplo aí que a gente perdeu na sexta-feira, da Marília Mendonça, ela dizendo, nesse programa do Google Play, ela dizendo que ela cantava no barzinho de graça, né? Mas o que ela ganhava? A comida, o churrasquinho e o refrigerante. E foi um grande exemplo para a gente. Ela construiu pontes. E a gente precisa entender que a gente precisa construir pontes, tá, gente? Então, assim, se é para trabalhar, trabalhe para mostrar quem você é, tá? E se está estagiando, mostre seu trabalho, trabalhe como se fosse para você, com dedicação, com amor ao que você está fazendo. Mesmo às vezes que a gente trabalha em uma coisa que a gente não gosta, mas trabalhe com felicidade, porque é isso que vai sobressair um excelente profissional, tá? Porque a gente precisa trabalhar nossa resiliência, a gente precisa trabalhar a questão do relacionamento interpessoal, da atenção concentrada. Às vezes, quem vai trabalhar na área financeira precisa trabalhar muito a questão da atenção concentrada, né? Porque vai lidar com números. Se vai trabalhar no RH, também precisa ter atenção concentrada, porque vai trabalhar com indicadores, né? Eu não quis falar muito da questão de indicadores, quais são os indicadores do RH, e a gente ficar atento, né? Com relação a treinamento, essas coisas, tudo tem que ter atenção, tá? Então, são competências que a gente precisa desenvolver, principalmente, gente, a resiliência, né? A gente brinca aqui, lembra, não sei se da época de você, mas o João Bobo, que você batia lá, ele voltava, né? Porque a gente ainda vai encontrar empresas que ainda tem gestores com temperamentos diferenciados, né? Às vezes a gente encontra empresa que ainda tem gestor que bate em mesa, e acontece mesmo, tá? Então a gente precisa trabalhar nossa resiliência, porque o problema não é com você, principalmente na área comercial, né? Eu acho que tem gente aqui da área comercial fazendo curso, então
Quando o gestor grita lá, não bate a meta, eles gritam mesmo, porque, coitados, é cabeça que rola, gente. Demissão. Se você não bate a meta, é demissão. Tá? Então, a gente quer ser um excelente vendedor, né? Eu brinco que tem um profissional aqui que ele diz assim, para ser um excelente vendedor, ele não precisa nem saber da comissão. Ele quer saber o que ele precisa fazer e vai lá e faz. Tá? E para ter o resultado. Com certeza. Linda. E como lidar com essa questão da idade? Né? Linalva colocou aqui no chat que ela foi a uma entrevista de emprego e o entrevistador perguntou se já não era para ela estar aposentada. Nossa, e ela disse que respondeu que não queria porque gostava de trabalhar. E aí a gente sabe que tem um perfil, né, um perfil mais jovem para determinadas vagas, determinadas empresas. Então, como lidar com essa questão da idade? Agora já está tendo projetos, né, de pessoas retomando ao mercado de trabalho, pessoas com mais... a minha colega mesmo, ela tem 65 anos e o pessoal, acho que já tem mais até de 65, e ninguém deixa ela aposentar. Porque, assim, o tempo todo, ninguém falou que ela é para ela aposentar, então o tempo todo ela está se qualificando, tá? Então a gente tem que se qualificar o tempo todo. Ela é rata de LinkedIn. Ela dá uma aula de LinkedIn como ninguém. Eu não sei dar aula de LinkedIn, ela dá um show. Então, assim, é se preparar mesmo, porque vai ter uma oportunidade para você. Por exemplo, eu agora com essa pandemia percebi que muitas pessoas idosas, e foi televisionado, foi falado sobre isso, começaram a desenvolver trabalhos, né? Trabalho com salgados, trabalho com bolsa, trabalho com isso, descobriram o TikTok, estavam fazendo vídeo no TikTok. Então, assim, aquelas pessoas que você nem imagina que vai, né? Teve até um senhorzinho que o TikTok até mandou, que ele acabou falecendo, né? Que fazia com a senhorinha. Mas, assim, do nada, eles começaram a fazer sucesso e ganhar dinheiro. Então, o que você faz com muito amor, com muita dedicação? O que você faz bem? É um brigadeiro? Então, esse brigadeiro vai fazer você ser o melhor brigadeirista do, né? Ser cozinheira do brigadeiro, enfim. Então, a gente tem que saber o que a gente sabe fazer de melhor. Tem dificuldade de entrar? Tem, porque se realmente não tiver as qualificações, a gente não entra realmente, tá? Mas, graças a Deus, já está sendo implantado aí projetos, né, de pessoas com mais idades, né, principalmente eu, que já estou aqui, já quase perto dos 50, né? Então, o tempo todo, eu digo isso, gente, estudem, porque isso não é para a família, é para vocês. Tá? E outro comentário aqui extremamente importante, né, além dessa questão da idade, é a questão das mulheres que têm filho. Pois é, houve muito problema antigamente sobre isso. Hoje não está assim, não. Pelo menos os meus clientes, graças a Deus, né? Assim, e outros clientes que eu tenho visto, porque a gente sabe que é quem mais dá resultado. Gente, desculpe os meninos aí, mas porque principalmente que arrimo de família, né? Sabe que as mulheres dão muito mais resultado. Né? Isso não é Linda que está dizendo, não, viu, gente? É pesquisa, pelo amor de Deus. Então, não é machismo, não. Então, graças a Deus, isso também está mudando aí, viu? A gente tem percebido muitas vagas do sexo feminino aí. Claro que tem vagas que são muito mais masculinas, porque a preferência, porque até às vezes a estrutura que a empresa tem não dá para acolher uma mulher, né? Enfim, porque às vezes não tem um toalete feminino, não tem uma estrutura, e não porque a empresa não queira. Nós tivemos uma situação dessa com uma colega nossa de faculdade. Ela era a única mulher em um lugar totalmente masculino. E aí, o que aconteceu? Como ela era muito boa no que ela fazia, a empresa teve que comprar um trailer para ela ficar. Tá? Hoje, ela é uma gestora grandona lá no Rio de Janeiro. Certo? A estudante Rávila, que fez essa pergunta, Linda, ela colocou que passou por isso recentemente, né, em uma entrevista de emprego, e ela disse que tem gente que na hora da entrevista é invasiva demais ao fazer certos tipos de perguntas, como com quem vai ficar a criança, aonde vai ficar, não é bom para o seu filho.
Uhum. Geralmente perguntam, não é só para saber se ela vai ter uma estrutura, tá? Diga ela que não se chateie com isso, não. Por exemplo, teve uma candidata aqui que eu estava fazendo a seleção de farmacêutico, e aí eu disse, pronto, quando você for trabalhar, quem fica com o seu bebê? Não, minha mãe, eu, beleza, né? Porque a gente sabe, só para a gente ter uma ideia, quem é que vai ficar, né? Porque assim, como é que ela vai? Ela não vai trabalhar, largar a criança sozinha, né? Tem uma creche, tem alguma estrutura, né? A pessoa precisa entender, mas não, isso aí não é quesito de reprovar ninguém, não. Se a pessoa tem uma estrutura que consiga ficar com o bebê, eu também tive filhos, né, gente? Tenho 2, e nem assim deixa de trabalhar, né? Então, assim, a gente precisa, é isso que a gente quer, então a gente vai se preparar para isso. Não é filho que vai impedir, né, que a gente vai trabalhar e que a gente vai ser excelentes profissionais, né? Eu acho. Não serviu para você aquela empresa porque ela não estava realmente, seria para você mesmo, não, viu? Tem um lugar muito especial para você te esperando, não se preocupe, não. Linda, eu recebi aqui também uma pergunta. Sim. Além da área de RH, quais seriam as outras áreas que surgem mais oportunidades no mercado de trabalho? Gente, muitas vagas vão deixar de existir e muitas novas estão chegando, tá? Muito da área de tecnologia. Hoje o mundo respira tecnologia, tá? Então tem muitas vagas na área de tecnologia e não temos profissionais. Pasmem, tá? Deixa eu falar, só abrir um parêntese aqui para vocês. Nós estamos com alguns processos seletivos, né? E a gente está com a maior dificuldade. E não é processo difícil de ser feito. Que é encarregado de atendimento, que precisa ter experiência em liderança e tal, e estamos com a vaga de assistente de logística, que precisa ser uma logística de transporte. Não é qualquer logística. Falou em logística, manda currículo, não. Cada logística tem uma especificidade, tá? E a gente não está achando candidatos. Os candidatos simplesmente sumiram. Tá? Então, a gente precisa estar atento aí com essas coisas. E assim, não é só queixa de Linda, não. Até o próprio cliente hoje me ligou que eles estão fazendo um processo seletivo pelo Sim e pelo Cine e não estão conseguindo candidatos. A contabilidade ligou para mim, a nossa contabilidade ligou para mim hoje e disse, Linda, eu estou aqui desesperada, querendo uma vaga de estagiário de contábeis e não está achando. Que são vagas de iniciantes, que vocês estão, por exemplo, na faculdade e tal, e não está achando. Né? Então, assim, a área de TI é a área que realmente está aí de vento em popa. Tá? A pessoa que manuseia drone, né? Tem o que manuseia essas, né? Enfim, essas tecnologias todas aí, desenvolvimento de software, né? Desenvolvimento de jogos, são as tendências, né? Em relação à questão também dos filhos, Linda, Catarina colocou um comentário bastante importante aqui, que ela disse que, infelizmente, a sociedade acha que os cuidados com os filhos apenas mulheres mães devem ter. Não faz esses tipos de perguntas para os homens no momento da seleção, mas para as mulheres fazem. Verdade, verdade. E Bárbara fez uma pergunta aqui, que o candidato que fala muito rápido pode ser pontuado na área de call center? Eu, por exemplo, falo rápido e penso rápido às vezes. Acho que muitos recrutadores não me acompanham, mas isso nunca foi problema. Diga ela que vai precisar aprender a respirar, que eu também tenho hora que disparo aqui, por causa do tempo, né? Você trabalhou com o TMA, né? Que é o tempo médio de atendimento, então você acaba realmente falando muito rápido, mas nos processos seletivos tem que respirar mais para poder falar, porque pode atropelar, tá? Então, ser mais, tentar fazer respiração antes de começar o processo. Na verdade, eu oriento muito todo mundo a respirar antes de qualquer seleção. Tá? Tomar um chazinho, quem está muito nervoso. Hoje mesmo eu estava nervosa aqui, viu? Precisei tomar um chá para falar com vocês, que é novo, né? Todo atendimento que a gente faz é novo, né? Enfim. E a gente está friozinho na barriga também, né?
Maria abriu a câmera. Quer falar, Maria? Pode abrir o microfone e falar. Seja bem-vinda, Maria. Pode abrir aí. Eu acho que ela não está ouvindo. Linda, enquanto, né, a gente aguarda, a gente queria saber se a gente pode passar o site e o Instagram da sua empresa para os estudantes, que a gente tem cursos de programação. E aí a gente gostaria de saber se a gente podia passar tanto o Instagram quanto também o site para eles. Sim, por favor, fiquem à vontade, sim. E qualquer coisa que vocês queiram de dúvida, né? E pode colocar lá que Margarida responde. Ela responde mais do que eu, porque eu fico mais na atividade interna aqui e ela fica mais nas redes, né? Então ela responde. Às vezes a gente demora um pouquinho, porque como a gente estava muito online, né? Fazendo muita seleção online, às vezes a gente acabava esquecendo um pouco das redes, porque tudo estava sendo muito, né? Agora que está voltando, a gente está conseguindo responder em tempo hábil, né, para as pessoas, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode perguntar lá. Pronto, obrigada, Linda. Pessoal, alguém tem mais algum questionamento? Vamos aproveitar, Linda, aqui. Vamos aproveitar. Essa oportunidade que a gente está tendo. O Elton botou muito importante o tema, parabéns. Ai, obrigada. Mais alguém, pessoal, tem mais alguma pergunta? Esse é o momento. Linda, eu tenho uma pergunta. Sim. Já que os meninos não estão perguntando. Que Já era dele, né? Sim, por favor. no momento de desligamento, né? No Sim. processo de desligamento, que é um processo bastante delicado, né? Tanto para quem está recebendo a notícia, né, o funcionário, como também para quem está dando a notícia, que no caso aí, muitas vezes, assistente de RH. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse papel da assistente de RH no momento do desligamento, né, como deve ser feito, né, todo o processo, e também para quem está recebendo, né, o que refletir sobre aquela notícia. Pois é, o momento do desligamento é traumático mesmo, né? Geralmente não é o pessoal do departamento pessoal que faz isso, né? Ou se não, depende de empresa para empresa, às vezes até o gestor mesmo que chama, né? Ou para não se expor, bota o pessoal do RH, o DP, porque às vezes o RH e o DP são juntos, né? Mas geralmente eles deixam ou a pessoa no final do expediente conversa, chama a pessoa para conversar. Hoje eu estou achando até mais tranquilo, porque chama a pessoa para conversar e agradece a participação, o tempo que ele ficou na empresa e tal, né? O nosso processo é invertido, por exemplo. Aí, deixa eu só concluir esse. Então, a pessoa fica, às vezes, até chateada com a empresa e tudo, mas precisa observar o que foi que eu errei, onde foi que eu possa ter errado. Porque a empresa não desliga ninguém se ele é excelência naquilo que ele faz. Entende? Agora mesmo na pandemia, Damile, o pessoal aproveitou para tirar os commodities. O que são os commodities? Que faz sempre a mesma coisa. Pegaram para depurar o quadro profissional. E só ficaram os que realmente fazem a diferença, tá? Então, precisa ser avaliado. Por que eu fui desligado? Vamos pensar o que pode ter acontecido, né? Fazer essa reflexão. Agora, a gente aqui é diferente, porque, assim, quando a gente descobre que a pessoa é desligada, a gente faz uma entrevista de desligamento, as empresas também fazem, né? Até para entender, você continuaria na empresa, o que você poderia mudar na empresa? A gente sempre faz essas perguntas, faz um questionáriozinho, não é para expor o candidato nem a candidata, é para poder ver, será que o problema foi com o gestor? E, às vezes, a nossa empresa, o que é que faz? Às vezes, quando a gente vê muita entrevista do mesmo gestor, a gente dá uma sinalizada para a empresa, sabe? Olha, a gente tem percebido nas entrevistas de desligamento, claro, com cautela, porque a gente não sabe se é parente, se é isso, se é aquilo. Será que não é o momento de uma pessoa fazer um coaching? Será que não é o momento de uma pessoa fazer um desenvolvimento, alguma coisa nesse sentido? Ou às vezes a gente fica mandando um monte de curso para a pessoa nem se toca, mas é justamente para poder melhorar a questão do relacionamento interpessoal, tá?
Mas as pessoas desligadas é um processo traumático mesmo, mas a gente precisa ver. Hoje eu fui desligada por quê? Né? Tanto que precisa ter uma avaliação, e assim, as empresas hoje em dia ficam muito preocupadas com as pessoas que estão desligando, tanto que os RH, sabe o que tem feito, gente? É que vocês não sabem, porque isso não vai, ninguém informa, eles ficam buscando oportunidades para aquela pessoa, tá? Então, oficiosamente, eles buscam oportunidade para aquela pessoa que foi desligada. Às vezes o gestor acordou de mau humor e disse, eu não quero mais Linda hoje, pode demitir. Do nada, né? E aí, os RHs hoje têm essa preocupação, poxa, Linda fez um trabalho aqui tão bacana, por que ela foi desligada? Vamos... E aí começa, por isso que todo mundo agora tem o WhatsApp, que está facilitando isso. Olha, tem essa pessoa aqui que saiu da empresa e fez um trabalho muito bacana, e a gente quer retorná-la para o mercado de trabalho. Alguém tem vaga, enfim, né? Então tem essa troca, né? É muito bacana. Não sei se eu respondi muito sua pergunta, porque como eu não sou eu sou muito mais da empresa de recursos humanos do que do outro lado, né? Da empresa enfim, mas o processo seletivo, geralmente, de demissão, é traumático, e sempre agora a pessoa é convidada a receber essa informação, né? E as empresas sempre agradecem, dão uma carta de referência, né? Mas depende do porquê que ela está sendo desligada, e vale a pessoa que foi desligada fazer uma avaliação. Por que Na eu fui verdade, desligada? surgiram outras perguntas. Na verdade, surgiram outras perguntas ainda a Sim. respeito. Edson coloca o seguinte: no caso do aviso prévio, se eu pedir para a empresa me dispensar e não quiser cumprir o aviso, eles têm que me remunerar? Ou eles não têm essa obrigação porque foi eu que pedi para ser dispensado? E também tem outra aqui. Tá, deixa eu só responder essa, posso? Na Sim. verdade, eu não sou muito do departamento pessoal, mas conheço. Na verdade, é o seguinte: quem pede demissão ou paga trabalhando, ou paga descontando, tá? Por exemplo, eu não quero mais vir aqui hoje pedir demissão. A empresa, não, você vai ter que pagar o aviso prévio. Ou você paga trabalhando, ou você paga sendo descontado. Alguém quer falar? Descontado. Alguém estava falando, não? Alguém abriu o microfone? Pode falar. Acho que desistiram de falar. Sim, Damília, me pergunte a outra, que você disse que tem mais uma aí. Linda, e quando o funcionário é bom no que faz, porém está insatisfeito com o trabalho e a empresa faz de tudo para você ficar? Como agir nessa situação? Pois é, menina, a gente aí chama dos excelentes talentos, né? Está insatisfeito, mas nem por isso pode bagunçar, porque assim, quem bagunça, bagunça apenas uma vez. Deixa eu só dar uma orientada para vocês, né? Que muita gente é iniciante aí, eu acredito. Então, ter muito cuidado, porque mesmo insatisfeito, não deixe sua marca ficar manchada nas empresas. Deixe as portas abertas, que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, está insatisfeito? Trabalhe com afinco, trabalhe com dedicação, mas vá buscar outra oportunidade. E se a empresa não quiser lhe liberar, né? Mas assim, se você está insatisfeito ali, às vezes por questão da remuneração, quem sabe se uma outra empresa te faz uma proposta lá e lhe faz uma contraproposta, como acontece muito aqui, a gente dá essa sorte, viu, Carol, mas da Mili, quando a gente está fazendo a seleção, e que aí a gente oferece a oportunidade para a pessoa vai lá pedir demissão na empresa, a empresa faz, não, eu dou para o seu salário. Olha para isso. Então, é porque é um profissional de excelência, né? Porque a empresa não quer perder, né? Então, isso se chama retenção de talentos. Tanto que na nossa proposta, inclusive, tem uma cláusula lá que a gente não tem como cobrir a retenção de talentos. Se a empresa não conseguiu reter o talento dela, a gente não tem culpa, né? Você vai receber uma proposta indecorosa, claro que até eu sou besta, vou. Então, né? Enfim. Sim, Damiri, tem mais? E uma última pergunta para a gente finalizar, né? Esse papo bem interessante.
Rávila pergunta: quem está fazendo o curso de assistente de recursos humanos pode conseguir trabalhar na área de departamento pessoal? Bom, pode, porque assim, tem empresas que têm juntos, né, o departamento pessoal e o recursos humanos. E o recursos humanos é muito mais na parte de treinamento, desenvolvimento de pessoas, recrutamento e seleção. E o departamento pessoal é a parte mais burocrática, né? Que vai fazer cálculos de férias, né? Aquela coisa toda de rescisão, admissão, demissão, enfim, tá? A parte do ASO. Então, tem profissionais que eles são generalistas. Então, tanto tem a área de departamento pessoal, como tem a área de RH. Agora, precisa o tempo todo estar fazendo curso, porque toda hora muda. A gente pensa que aprendeu uma coisa, por exemplo, o Sintegra, que é um sistema aí que foi implantado para fazer os ajustes aí, integrar as informações, né? O Sintegra já saiu, já entrou uma nova ferramenta. Aí teve alguém do RH nosso que disse assim, nem acabei de terminar o curso, já está entrando uma nova ferramenta. Então, assim, o tempo todo a gente tem que estudar o que tem de inovador na área de RH, o que tem de inovador na área de departamento pessoal, né? Então, tem que estudar. Essa é a minha dica que eu dou, tá? Não parar de estudar. Tem muitos sites aí, tem muitos cursos, né? Inclusive, o próprio governo aí oferece cursos na área, né? Então, é fazer todos os cursos, tá? E aí já começar a desenvolver dentro dessa área, se quiser ir para a área de RH. Agora é uma coisa que eu digo, é gostar de gente, tá? É gostar mesmo de gente, é falar com a alma. Não é falar com a cor, com, né, gênero, é falar com o ser humano. Isso, linda. Eu vou só chamar mais um estudante que está com a mãozinha levantada e aí a gente vai precisar encerrar, tá bom, pessoal? Pode falar, Simone, por favor. Simone Trajano, que está com a mãozinha levantada, ainda quer falar? Eu acho que não. Pois é, gente, o RH ele é apaixonante, viu? Mas apaixonante quando a gente realmente gosta de trabalhar com gente e saber desenvolver as pessoas, que eu acho que essa é a missão da Muito Mais Seleção é essa, é desenvolver as pessoas para ela entregar o que há de melhor nela, tá? Então, às vezes, qualquer erro, por exemplo, alguém falou aí de tomara que caia. Se a pessoa chegar aqui no processo seletivo de tomara que caia, ela vai fazer o processo, mas eu vou orientar. Na próxima vez, não venha de tomara que caia, tá? Porque não é roupa adequada para ir para a seleção. Então, a gente sempre vai orientar alguém que falhou em alguma coisa que não foi, né, em incompetências. Às vezes, por exemplo, uma avaliação psicológica, a pessoa não foi bem na atenção, concentrada, vamos fazer quebra-cabeça? Vamos fazer alguma atividade de concentração, né? Que aí precisa fazer para poder centrar mais. Então, tanto que nas nossas avaliações psicológicas, por exemplo, a gente dá o retorno quantitativo para todos os candidatos e candidatas que saem aqui. Então, eles já sabem se foi aprovado ou não. Tá? Neste momento, porque às vezes a pessoa naquele momento ela não está bem. Então, não foi aprovada porque o que a vaga espera dela, ela não está pronta. Né? Por exemplo, às vezes a gente pode estar passando por um luto, e aí vai para um processo seletivo, eu sempre oriento. Quem estiver enlutado, ou quem tiver, né, como eu tive uma candidata aqui, que ela perdeu o pai e a avó, nesse problema da Covid. E ela veio para o processo seletivo e ela não foi bem. E eu disse a ela, não vá para a entrevista com o cliente. Segurei ela porque realmente ela ia ser reprovada. Tá? Então, eu sempre oriento para que as pessoas tenham força, firmeza na fala, do que, por exemplo, no processo seletivo, meu nome é fulano, e as costas bem cá na cadeira, né? Não, ó, meu nome é Linda, sou da Muito Mais Seleção, né? Sou consultora de RH, tenho mais de 20 anos na área de recrutamento e seleção, e aí você vai contratar quem? Essa aqui ou essa aqui? Perceberam?
Com certeza, faz toda a diferença, né? Espero que eu tenha ajudado, viu, gente? Eu compliquei mais a cabecinha de vocês aí. Ajudou muito, linda. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. A conversa é boa, viu? É muito bom. Tem ainda alguns comentários aqui, mas podem mandar, pessoal, para o meu Telegram, tá? Pode mandar no meu privado, que aí eu converso com Linda também e dou retorno a vocês, viu? Pode ficar tranquilos que vocês não vão ficar sem retorno. Retorno. Gratidão, Linda. Muito obrigada por essa live de hoje. Muito enriquecedora. Eu tenho certeza, não vou nem falar, eu espero que eles tenham gostado, tenho certeza que eles gostaram. Muito obrigada, pessoal. Dão uma olhadinha, vão lá no site, vão lá no Instagram, muito mais seleção. Olhem as dicas, olhem as vagas, tá bom? As dicas estão muito mais no blog do que no Instagram, porque o blog tem lá a orientação de construir currículo, como você procurar emprego, né? Tem umas dicas bem bacanas lá que a gente fez mesmo para vocês, né? E no blog também tem uns pilares de uma carreira. O que é que eu preciso para alavancar minha carreira? Né? Educação continuada, a questão da ética e etiqueta, né? Tá o tempo todo estudando, a questão do relacionamento pessoal. Então, quais são os pilares que eu preciso desenvolver para ser um excelente profissional? Viu? Isso. Mas eu que agradeço, Carol, o seu convite, né, ao Pronatec, FIC, né, o projeto de vocês, belíssimo, então de parabéns, né? E estou muito feliz aqui, viu, com vocês. Se vocês quisessem, eu ia ficar aqui falando até as tantas, porque falar de RH é com a gente mesmo. Ô, Linda, a gente que agradece, viu, por ter esse encontro tão enriquecedor. Certo? Muito obrigada mesmo por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. E é isso, só gratidão. Gente, muito obrigada, viu, gente? Desculpa aí se eu, né, às vezes eu falo alguma coisa que pode ter, poxa, ficar zangada, mas é isso mesmo, é o que a gente precisa prestar atenção aos detalhes, viu? Então, eu agradeço a vocês imensamente por me ouvir, não vi ninguém aí, mas ouvi vocês, foi um prazer. E estou à disposição. Só dar uns lembretes, pessoal, assinem a lista de presença também, tá bom? Vai estar lá, tanto aqui, as pessoas postaram, as meninas postaram, os meninos também, e estão também tanto no ambiente virtual quanto no Telegram, tá certo? E vão lá também olhar as dicas no site, que é muito importante para todos nós, tá bom? Uma boa noite a todos e todas. Boa noite, pessoal. Obrigada. Estou à disposição, viu? Muito obrigada, Deus, boa noite, muita paz e saúde a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.